Não, este não é o primeiro vídeo de geopolítica que eu faço. Eu já fiz umas edições no estilo zoeira de países e até impérios mostrando sua força militar, geografia e história. Agora, indo pro vídeo. O beijo fraternal socialista é uma espécie de saudação entre os estadistas de países comunistas. O beijo fraternal consiste em um abraço combinado com uma série de 3 beijos em bochechas alternadas. Em casos raros, quando os dois líderes consideram-se bem próximos, os beijos eram dados na boca, como na famosa foto de Leonid Brezhnev, líder da União Soviética, e Erich Honecker, líder da Alemanha Oriental, se beijando na boca, o que alguns veem como apenas um gesto político e tradicional da época, e outros veem como algo viado. Na Grécia Antiga existiam as chamadas cidades-estado, ou polis, como exemplo a Atenas. A polis era uma comunidade política e social autônoma com governo próprio e território definido. Atualmente, Singapura, Vaticano, Macau, Mônaco e Hong Kong são consideradas cidades-estado, apesar de estarem localizadas dentro de outros países, como o Vaticano, que está dentro da Itália. Ainda assim, funcionam como estados independentes, geralmente com governo, leis e cultura própria. O nome César começou como sobrenome familiar da gens Julia, uma das famílias patrícias de Roma. O mais famoso portador foi Caio Júlio César, o general político que se tornou ditador vitalício e que fez feitos como a conquista de Gália, atual França, criar o calendário juliano, que é a base do atual, e foi assassinado em 44 a.C. Depois de sua morte, o título César começou a adquirir um significado maior do que apenas um sobrenome, sendo bastante associado ao poder devido às conquistas de César. E o filho adotivo de Júlio César passou a se chamar Caio Júlio César Otaviano, que viria a ser o primeiro imperador de Roma. E assim, César virou um título imperial. Do César nasceram o Kaiser em alemão e Czar em russo, ambos derivados de César. O neo-otomanismo é uma ideologia política turca que, em seu sentido mais amplo, promove o maior engajamento político da moderna República da Turquia, dentro de regiões anteriormente sob o domínio do Império Otomano. O seu estado anterior, que em seu auge controlava o Oriente Médio, norte da África e parte da Europa. A palavra foi inventada pelos gregos após a invasão turca de Chipre em 1974. E sob o presidente Erdogan, esta visão ganhou mais força com ações como assinar o acordo marítimo com a Líbia em 2019, criando uma zona econômica exclusiva que corta o Mediterrâneo, o que desafia a União Europeia, Chipre e a Grécia por ignorar as ilhas gregas na região e explorar gigantescas reservas de gás. Ele também se apresenta como líder dos muçulmanos, tanto que converteu a Basílica de Santa Sofia em mesquita no ano de 2020, um gesto simbólico contra o secularismo, e ajudou o Azerbaijão a vencer a Armênia com seus drones. Uma superpotência é um estado com uma posição dominante caracterizada por sua extensa capacidade de exercer influência ou poder em escala global, possuindo poder econômico, militar e influência muito superior a outros estados. As primeiras superpotências surgiram depois do século XV, sendo os reinos de Portugal e Espanha, que deram início à expansão ultramarina, estabelecendo vastos impérios coloniais. E atualmente os Estados Unidos ocupam a posição de superpotência, pelos motivos do dólar como moeda de reserva mundial,
possuir bases militares em várias regiões do mundo, sua liderança digital com empresas como Google e outros fatores. O globalismo refere-se a vários sistemas com alcance além do mero internacional. É principalmente associado a sistemas mundiais ou outros fenômenos com alcance global. Alguns veem esse conceito ideológico como uma tentativa de enfraquecer a independência política e econômica dos estados, já que transferem decisões para organismos internacionais. Como exemplo, temos a União Europeia, que se um regulamento entra em vigor, ele sobrepõe-se à lei nacional, como a proteção ambiental. Podem obrigar países a alterar suas leis internas, mesmo que isso contrarie políticas nacionais previamente definidas. O neocolonialismo francês na África é a continuação da exploração e dominação francesa sobre seus antigos territórios africanos através de mecanismos como a moeda franco, a rede de influência política e econômica, tendo até o termo França-Afrique, que é usado para denotar o relacionamento da França com suas antigas colônias africanas. E a exploração de recursos naturais mesmo após a independência formal no século XX. E desde a independência dos Estados africanos em 1960, a França interveio militarmente mais de 30 vezes no continente. Ela também possui bases militares nos países Gabão, Senegal e no Djibouti, se aproveitando que esses países sofrem flagelos como debilidade política, guerras civis e terrorismo islâmico. Em 14 de julho de 2013, tropas de 13 países africanos marcharam com os militares franceses durante o desfile do Dia da Bastilha, em Paris pela primeira vez desde que colônias francesas foram dissolvidas, evidenciando uma forte aproximação da França com o continente africano. O petróleo é um recurso natural essencial na sociedade moderna, sendo a principal fonte de energia para diversos setores, e com grandes produtores e reservas no Oriente Médio. Essa abundância de petróleo torna a região central no mercado energético mundial e, ao mesmo tempo, palco de tensões geopolíticas. Como exemplo, temos a queda do ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, liderada pela OTAN, com o argumento de proteger civis. E com a queda, empresas ocidentais rapidamente voltaram a negociar contratos de petróleo e gás na Líbia. Vale lembrar que antes da guerra, Gaddafi mantinha controle estatal sobre a produção e preços do petróleo. A Organização do Atlântico Norte, vulgo OTAN, é uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte assinado em 4 de abril de 1949. Que constitui um sistema de defesa coletiva através do qual seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. E apesar de ser criada com a intenção inicial de conter o bloco socialista na Guerra Fria, ela só foi acionada após os ataques de 11 de setembro de 2001, quando tropas foram mobilizadas para o Afeganistão sob a Força Internacional de Assembleia para a Segurança, a ISAF, liderada pela OTAN. A organização possui o lema em latim Animus in Consulendo Liber, que significa uma mente livre na deliberação, que simboliza a importância de um espírito independente, livre de culpa no processo da consulta. As despesas da organização ultrapassam $1 trilhão e atualmente tem 32 países membros. As sanções de países são medidas tomadas por um ou mais países, geralmente econômicas, impostas com o objetivo de pressionar por mudanças comportamentais, punir violações de leis internacionais ou promover objetivos políticos. Elas podem ser unilaterais quando impostas por um único país ou multilaterais, quando adotadas por organizações internacionais como a ONU ou a União Europeia. Como exemplo, temos a Coreia do Norte, que tem sido alvo de sanções internacionais desde seu primeiro teste nuclear em 2006.
As sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU visam impedir o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos pelo país. A Operação Condor foi uma campanha de repressão política e terror de Estado levada a cabo por ditadores de direita na América do Sul, em países como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980, com o apoio dos Estados Unidos. O objetivo principal era eliminar opositores políticos, comunistas e dissidentes, usando táticas como sequestros, tortura e assassinatos. A operação foi formalizada em novembro de 1975, em uma reunião de oficiais de inteligência dos países envolvidos. Organizada pelo chefe da Polícia Secreta do Chile, a justificativa oficial era combater o terrorismo e a subversão, mas na prática a Operação Condor tinha como alvo principal qualquer pessoa vista como uma ameaça ao regime. Estima-se que milhares de pessoas foram vítimas da Operação Condor, incluindo cidadãos desses países estrangeiros. A divulgação de documentos confidenciais, incluindo arquivos da CIA, revelou o envolvimento direto dos Estados Unidos na operação com apoio logístico e financeiro aos regimes ditatoriais. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia teve início em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, uma região ucraniana, após a deposição do presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Isso desencadeou um conflito no leste da Ucrânia, onde grupos separatistas apoiados pela Rússia lutaram contra as forças ucranianas. A guerra tem provocado uma das maiores crises humanitárias da atualidade e alterado a ordem mundial de maneira significativa. Os dois países têm uma longa história compartilhada. Ucrânia e Rússia estiveram unidas sob o Império Russo e mais tarde dentro da União Soviética. Com a queda do regime soviético em 1991, a Ucrânia se tornou independente, mas as disputas por influência e identidade nacional continuaram. Durante séculos, a Ucrânia passou por um processo de russificação forçada e, ao mesmo tempo, movimentos de resistência e busca por independência. Essa tensão histórica se agravou com a expansão da OTAN para o leste europeu, algo que Moscou vê como uma ameaça direta à sua segurança e influência na região. Para a Rússia, a perda da Ucrânia foi mais do que política, pois o país é visto como uma peça-chave em sua esfera de influência e até mesmo como parte de sua identidade histórica. A Guerra Fria e suas cicatrizes, somadas à aproximação da Ucrânia ao Ocidente, apenas inflamaram ainda mais o cenário. O conflito reconfigurou o mapa geopolítico da Europa e elevou as tensões entre a Rússia e o Ocidente. Em meio a isso, o Mar Negro se tornou um ponto estratégico crucial, já que essa região é vital para o comércio e segurança energética europeia. E tanto Rússia quanto Ucrânia disputam influência sobre ele. A guerra prejudicou o transporte de grãos e outros produtos, afetando inclusive o abastecimento global. Em 2011, um tsunami danificou as instalações da usina nuclear de Fukushima, no Japão, e desde então os japoneses vêm bombeando água para resfriar os reatores nucleares danificados. Com isso, a usina produz diariamente água contaminada, sendo cerca de 100 metros cúbicos por dia, que é armazenada em gigantescos tanques, já ultrapassando mais de 1.000 tanques cheios de água. O Japão vê essa solução como insustentável a longo prazo, e por isso começou a liberar gradualmente essa água no Oceano Pacífico em 24 de agosto de 2023. E a Tokyo Electric Power Company, vulgo TEPCO, que é a maior companhia distribuidora de energia elétrica no Japão, é responsável por filtrar as águas de Fukushima através do sistema avançado do processamento de líquidos, que reduz a maior parte das substâncias radioativas a padrões de segurança aceitáveis, exceto do trítio e carbono 14. Este plano de descarte teve apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, mas rejeição da Coreia do Sul e forte reação negativa da China, por além de motivos ambientais, os motivos políticos, visto que o Japão tem se aproximado dos Estados Unidos e demonstrado seu apoio à ilha autônoma de Taiwan, reclamada pela China.